Fala galera, beleza? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Dalton, sou professor de História e eu estou aqui para levar esse curso, até a finaleira, ensinar vocês História Geral. Eu vou dividir essa matéria, essa parte da História com o Shang. Então o Shang vai trabalhar História Geral 2, eu vou trabalhar História Geral 1. Da onde que eu começo? Eu começo da introdução da história, vou passar ali pela pré-história, Idade Antiga, Idade Média, e vou até a finaleira da Idade Moderna, passando um pouquinho ali, chegando em Napoleão, que é o ponto que o Shang vai partir com vocês. Então acho que dessa maneira vai ficar mais fácil vocês acompanharem, a gente vai conseguir avançar melhor o conteúdo, e tenho certeza que vai ser um curso bem proveitoso, todo mundo aqui vai conseguir os resultados que está almejando aí nos vestibulares de final de ano, beleza? Galera, vamos lá então, nossa primeira aulinha, Teoria da História. Essa aula aqui é uma aula introdutória, ela é uma aula que ultimamente ela tem uma frequência, está acontecendo uma frequência dela nas provas, principalmente aí o Enem tem cobrado alguma coisa, a UFSC cobra, então é um conteúdo aí introdutório, para a gente entender basicamente o que é a história, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que vocês têm que ficar ligados aí, e vamos lá, Então, separei a sugestão aí de exercício para vocês, vai ter uma listinha no estudo sobre isso, então fica ligado que é bem importante, tá? Galera, o primeiro ponto que a gente tem aqui, é entender qual é o objetivo da história, tá? Então a gente estuda aí no fundamental, no ensino médio, e a gente precisa entender, para que serve a história, por que é uma área do conhecimento importante. E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe 3 proposições ali, Então a história, será que ela é o entendimento do presente? Será que a história é o entendimento do passado? Ou será que a história é o entendimento do presente através dos processos ocorridos no passado? Logicamente, a terceira alternativa ali é a mais correta, Não que as outras duas não estejam corretas, mas estudar a história não é só estudar o passado, como a segunda sugere, e também não é só estudar o presente. O historiador ele usa o passado como fonte para entender problemas e processos que estão ocorrendo agora no presente. Então a gente tem que ficar ligado com essa ideia. Outra coisa importante da gente entender é fazer um histórico da matéria história. Entender como que ela era vista no passado e como que a matéria história é vista atualmente. E aí eu separei para vocês 3 correntes historiográficas que costumam estar presentes nas provas, tá? A primeira delas é uma corrente bem clássica e bem importante, que é o positivismo. O positivismo, galera, é uma corrente historiográfica que vai ficar muito famosa lá no século XIX. Ela tem uma influência muito grande da sociologia, inclusive na sociologia tem um ramo da sociologia que a gente chama de positivismo, criado por um dos caras que é considerado o pai da sociologia, Augusto Comte. E aí essa influência da sociologia passa para a história e a gente vai ter o positivismo histórico. Trouxe algumas características para vocês desse positivismo histórico. Então, primeiro ponto ali, os historiadores do século XIX, eles acreditavam que o estudo histórico, ele criava o que a gente chama de verdade histórica. A história ela era vista como uma versão única, como uma única forma de enxergar determinado ponto. Então, quando o historiador fazia sua pesquisa historiográfica, produzia o seu conteúdo histórico, eles acreditavam que isso era uma versão única, uma versão verdadeira. Então, esse é um ponto importante. Depois eu vou discutir mais um pouquinho com vocês isso lá na terceira corrente, tá? Segundo ponto que a gente tem que ficar ligado ali, era baseado em fontes documentais e escrita. Então, para os historiadores do positivismo, a única fonte considerada fonte histórica, de fato, para ser utilizada realmente na produção do conhecimento histórico, eram fontes escritas. Aqui, galera, tem um detalhe interessante, que inclusive a gente vai falar disso na nossa segunda aula. Vocês devem, com certeza, já ter escutado o termo pré-história, Pré-história é um termo aí que, inclusive, nomeia um período histórico. E esse termo pré-história, ele vem justamente dessa ideia do positivismo. Porque a ideia de pré-história é que, nesse período, a gente não tem escrita.
Se a gente não tem escrita, o que os positivistas falavam? Isso aqui está anterior, né? Está antes da história. Então, é um termo só para vocês entenderem como essa corrente historiográfica ela, né, acabou tendo uma influência ali. Outro ponto que é bem importante, ó, neutralidade com o conhecimento. Tá? Vocês provavelmente vão ver isso também em sociologia, mas aqui tem um ponto que eu acho primordial e que as provas estão cada vez mais cobrando, que é essa ideia de que o conhecimento para os positivistas, ele era neutro, ele era, não tinha nenhuma, o historiador ele não tinha nenhuma concepção dele colocada ali naquele conhecimento. E a gente sabe que isso é impossível, tá? Essa ideia de neutralidade do conhecimento, ela é uma ideia que atualmente já não se considera mais dentro da história que exista essa neutralidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina eu, um historiador, fazendo uma pesquisa histórica sobre a escravidão, por exemplo. E imagina que eu estou fazendo isso lá no Brasil da década de 20, 30. E eu sou neto de escravos. Ou eu era neto de dono de escravos, né? Essas duas situações que eu falei para vocês, será que a relação que o historiador vai ter com aquele assunto vai ser diferente dependendo da posição que ele está, sendo neto de escravo ou sendo neto de donos de escravo? Óbvio que sim, né, galera? Esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele é um exemplo, inclusive, que a gente tem na história do Brasil. Então, quando tu vai olhar, por exemplo, os historiadores que produziam conhecimento lá na década de 30, 40, existia muito essa relação, porque a escravidão tinha acabado há 40, 50 anos atrás. Então, existia muita relação desses historiadores com esse tema, e isso acabava, obviamente, influenciando a produção do conhecimento histórico, tá? Então é só um exemplo para vocês entenderem como essa ideia de neutralidade ela é uma ideia que hoje já não é mais tão aceita, já é, né, contestada, mas que na época do positivismo era uma das ideias que os historiadores tinham, que essa neutralidade existia. Outro ponto ali importante, ó, século XIX, vocês estão vendo isso com o Chang agora, inclusive, né? O Chang está trabalhando com vocês no século XIX. E um dos pontos importantes do século XIX é que nesse momento a gente vai ter a formação, a gente vai ter um momento ali de euforia do nacionalismo na Europa, principalmente. E os historiadores positivistas, eles estão justamente nesse momento. Então a ideia da história era justamente criar, né, uma narrativa que exaltasse os estados europeus que estavam ali recém-formados. Então era criar uma história da nação, era criar uma história heróica. É por isso que o positivismo, galera, tem um ponto também que é bem importante, é uma corrente historiográfica que trazia muito a ideia de uma história de grandes nomes, tá? Reis, generais. Então grandes nomes, grandes personalidades eram o foco da história positivista. A gente costuma dizer que essa história positivista ela é uma história vista de cima, porque se tu pega lá a pirâmide, né, social, onde é que estão esses grandes nomes? Estão no topo dessa pirâmide, né? Então, reis, generais, né, pessoas que tinham ali uma importância. Então, o positivismo ele tinha essa característica. No mesmo século XIX, vai surgir também outra corrente historiográfica que é o marxismo. Tá? Na verdade, da mesma maneira que o positivismo, o marxismo também não é originalmente da história, ela é da sociologia, né? Ou a gente tem no positivismo Augusto Comte, no caso do marxismo, Karl Marx. Só que o marxismo vai ter uma influência também nessa concepção histórica, então o marxismo ele também acaba trabalhando esses pontos, né, que vão acabar influenciando essa história. Então a história marxista, ela tem aquela ideia de conscientização de classe, né? O marxismo ele trabalha muito com esse termo, né, a ideia de classe, foco no modo de produção. Os historiadores marxistas eles queriam entender como é que funcionavam esses modos de produção, né? Começando lá do modo de produção primitivo, chegando até o modo de produção capitalista, que é o que eles estavam vendo ali no século XIX, e evidenciando sempre um dos elementos que é extremamente importante para o marxismo, que é a ideia da luta de classe, né? O próprio Marx, quando, né, escreveu lá o Manifesto Comunista, o que ele estabelece? Que a luta, né, que a história da humanidade é a história da luta de classe. Né? Então, a luta de classe é um dos elementos importantes. Então, os historiadores que vão se ater nessa lógica do marxismo, eles sempre vão procurar evidenciar essas questões da luta de classe. Tá? Galera,
tanto o positivismo quanto o marxismo são correntes do século XIX. Tá? Então, elas surgem no século XIX, não quer dizer que elas não avançam para o século XX, avançam, né? O próprio marxismo vai avançar para o século XX também, mas são correntes que vão surgir ali no século XIX. Quando a gente chega no século XX, a gente tem a terceira corrente historiográfica, e essa é a mais importante das correntes, tá? Então, ela é a que mais está sendo cobrada atualmente, e ela é uma concepção de história, não que ela surgiu e não mudou, né, do começo do século XX até agora, mudou bastante alguns pontos, mas ela é uma concepção que ainda é muito utilizada. Então, as provas vão trazer bastante essa terceira corrente, que é a famosa Escola dos Zanalli, ou vocês podem também encontrar o termo Nova História, tá? Nos materiais aí didáticos, né, nos livros, é muito comum esse termo Nova História, beleza? A gente vai estar falando da mesma coisa, né, falando também de Escola dos Zanalli. Essa Escola dos Zanalli, ou essa Nova História, ela é uma corrente francesa, ela vai surgir, vai ser fundada ali por dois franceses, tá? Um cara chamado Marc Bloch, gravei o nome desse cara, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E o outro cara chamado Lucien Febvre, tá? Os dois eles eram, né, historiadores, viviam ali na Europa no começo do século XX. E antes de eu continuar falando da corrente historiográfica, o que é importante a gente lembrar? O que está acontecendo no começo do século XX, né? Lembra que a gente começa já basicamente no século XX com uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, começa em 1914 e vai até 18. Aí depois a gente tem Revolução Russa, crise 29, que não é na Europa, mas impacta muito a Europa. A gente tem a formação do nazifascismo, né, Itália e Alemanha. Então a gente está tendo bastante coisa nessa primeira metade do século XX, até chegar onde? Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso, né, acaba desembocando depois na guerra. Tá? Então tanto o Marc Bloch quanto o Lucien Febvre, eles estão nesse contexto. Essa Escola dos Zanalli, ela vai ser formulada, ela vai ser uma concepção histórica criada justamente no final da década de 20, no começo da década de 30. Então é bem nesse momento que a Europa está fervendo, o negócio está pegando fogo, é que vai acontecer, né, que vai surgir essa corrente historiográfica. Primeiro ponto que a gente tem que ficar ligado, ela é uma corrente que problematiza o historicismo. Então lembra aquilo que eu falei anteriormente lá da escola do positivismo, né? O historicismo que eles estão problematizando é toda essa tradição histórica que vem lá do positivismo. Então toda aquela ideia, né, de que só são os grandes nomes, somente fonte escrita, né, uma história que ia servir aos propósitos da nação, tudo isso começa a ser contestado, tanto pelo Marc Bloch quanto pelo Lucien Febvre. E como é que isso acaba sendo divulgado? Através de uma revista, que é essa que está na capa aqui para vocês, ó, do lado, ó, a revista dos Zanalli, por isso o nome inclusive Escola, né? Opa, passei aqui. Por isso que o nome é Escola dos Zanalli. Então uma revista vai acabar sendo, né, divulgada nesse sentido e vai acabar dando essa divulgação que a Escola dos Zanalli vai acabar ganhando na Europa. Tá? Quais são as mudanças que essa visão, então, historiográfica faz em relação à visão principalmente positivista do século XIX? Um dos pontos que eu acho que é mais importante, até trouxe aqui para vocês, marquei em vermelho, tudo que é produzido pelo ser humano é considerado fonte histórica. Então esse aqui é um dos pontos, eu acho que, mais importantes. Tá? Lembra que o positivismo só considerava fonte histórica a fonte escrita. A Escola dos Zanalli, né, Marc Bloch e Lucien Febvre, eles vão ampliar isso. Qual era a lógica que eles usavam? Bom, se a história é o estudo do ser humano no tempo, então eu tenho que estudar o ser humano no tempo através da história, entender os processos, né, do passado, influências que eles têm no presente, eu não posso restringir somente a escrita como a única forma de estudar a história. Eu preciso ampliar, né, as fontes, e aí eles ampliam para tudo que é produzido pelo ser humano. Então, uma caneta é uma fonte histórica. Tá? Um apagador, um computador, qualquer coisa que é produzido pelo ser humano é fonte histórica. O historiador ele consegue utilizar aquilo para entender os elementos do passado. Né? Fonte escrita continua sendo fonte histórica? Continua. Não é uma fonte histórica como outra qualquer, mas eles ampliam. Né? E aí, vocês não precisam decorar isso, tá? Não precisa ficar se estressando em decorar as fontes e tal. Não precisa, só entende que tudo que é produzido pelo ser humano é fonte histórica, já está tudo certo. Mas olha só, a gente tem as categorias, né? Então, o que a gente pode chamar, né? Deixa eu dividir aqui. O que a gente pode chamar de fonte histórica?
explicar. A gente pode chamar o seguinte, fonte escrita, continua sendo, como falei para vocês, tá? A gente tem fontes da cultura material, que também são fontes históricas. Então, objetos, né, caneta, tudo isso pode ser considerado, né? Então, cultura material, tá? A gente tem fontes visuais. Então, por exemplo, um quadro, uma fotografia, né? Qualquer coisa que seja visual, que a gente consiga entender elementos, são considerados fontes históricas. E a gente também tem fontes orais, tá? Então, a gravação, uma entrevista, ficou gravado, é fonte oral. Então, ampliou-se aquilo que é considerado fonte histórica. Isso é um elemento aí bem importante, tá? Tem questões que cobram isso, vocês vão ver daqui a pouco. Outro ponto também importante, história vista de baixo. Lembra que os historiadores do positivismo sempre olhavam somente para os grandes nomes. Para a escola de Zanelli, toda a sociedade é importante para entender os aspectos históricos. Então, por que a gente chama de história vista de baixo? Na pirâmide social, os positivistas viam só aqui em cima. Na escola de Zanelli, não. A gente tem toda a pirâmide social sendo importante, né? Vista, inclusive, aqui embaixo. Né? Por isso que a gente chama história vista de baixo. Beleza? Trouxe aqui uma questãozinha para vocês verem como é que isso acaba caindo. Tá? Então, olha só. Questão da UDESC 2018.1. É uma questão super tranquila, super simples, mas só para vocês entenderem como é que eles cobram. O conhecimento histórico, acadêmico ou científico é construído prioritariamente por meio de práticas de investigação e análise. Para a construção do conhecimento histórico, as fontes ou vestígios são, portanto, elementos fundamentais. Analise os itens abaixo e coloque V para o que for fonte histórica e F para o que não for fonte histórica. Como eu falei para vocês, não precisa decorar isso aqui. O que é importante vocês saberem? Que tudo que é produzido pelo ser humano é fonte histórica. Então vamos lá, jornais e revistas, fonte histórica. Fotografia, fonte histórica. Documentos oficiais de Estado, fonte histórica. E cartas e documentos pessoais, fonte histórica. Então tudo que é produzido pelo ser humano é fonte histórica. Eu não coloquei ali as proposições, porque né, não ia ficar tão legal aqui no slide, mas era botar verdadeiro em tudo e tinha uma opção que era verdadeiro tudo, né? Então fiquem ligados com isso. Olha só um elemento importante, esse terceiro ponto aqui, ó, documentos oficiais de Estado, talvez eles botaram para justamente tentar confundir, justamente porque no positivismo, documentos oficiais de Estado eram as principais fontes históricas. Só que na escola de Zanelli, eles consideravam também, né? Só que eles ampliaram o que era fonte histórica, beleza? Galera, então, fica ligado, né? É uma corrente importante. Antes de eu passar aqui, ó, o Mark Bloch é um cara que cai bastante, tá? Ele tem um livro chamado Apologia da História ou Ofício de Historiador. E é um livro bem importante, ele escreveu esse livro, parte dele pelo menos quando ele estava preso ali. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, lá da França, ele acabou sendo aprisionado pelos nazistas. E quando ocuparam a França, então é um livro bem importante pela época que ele escreveu. E é um livro que ele tenta sintetizar o que é história, né? Então ele acaba sendo um cara bem mencionado nas provas, é muito comum vocês verem aí questões que trazem o nome dele, né, se referindo justamente a essa nova maneira de pensar a história. Falando um pouquinho de alguns elementos da periodização da história. Então, trouxe para vocês aqui a linha do tempo tradicional, que é a linha do tempo que a gente vai utilizar para dividir a história, né, galera? E aí a gente tem os períodos ali, né, pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, tá? Esses períodos da história, eles são divididos justamente para tentar facilitar o estudo, né? Então, os historiadores olham e falam, ó, desse período até esse período, a gente tem um período, né, comum, enfim, então a gente vai chamar isso aqui de Idade Antiga. Desse até esse, a gente vai chamar de Idade Média. E aí vai, né? Então eles acabam fazendo essa divisão da história, tá? Um ponto que eu considero bem importante é vocês entenderem o seguinte, essa divisão ela é feita depois que o processo passa. Então quem está vendo aquele período, obviamente não sabe que está na Idade Antiga ou que está na Idade Média, né? E são definidos também marcos históricos para fazer essa separação, que são eventos que são considerados importantes, né? São rupturas que acontecem importantes que vão acabar sendo elencados pelos historiadores como um fator determinante. Então,
Vou dar um exemplo para vocês não precisam decorar isso também, tá? Mas da Idade Antiga para a Média, a gente tem como fator determinante ali, na maior parte dos historiadores, a queda do Império Romano, do Ocidente. Da moderna para a contemporânea, por exemplo, Revolução Francesa. Né? A gente vai estudar, vai chegar nisso, inclusive, aqui na História Geral 1. E aí vai, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, galera. Essa linha do tempo, ela é muito baseada onde? Na história europeia. Então a gente diz que ela tem uma característica eurocêntrica, tá? Então ela não serve para dividir toda a história da humanidade, beleza? E ela é usada como base a história europeia. Outro ponto importante, o Brasil entra nessa lógica também, né? Vocês vão ver aí Brasil com o Felipe, mas o Brasil também entra nessa lógica e percebam, olha só como o negócio é eurocêntrico. O Brasil entra só a partir da chegada dos europeus aqui. Parece que, né, daqui para cá, ó, não tem nada, né? E a gente sabe que não é assim, né? Que tem sim vários, né, povos que estão habitando aqui o Brasil e tal, mas parece que só começa com a chegada dos europeus. Então, fica muito ligado. Ela é uma linha do tempo que serve para a gente dividir, né, o conteúdo histórico, mas ao mesmo tempo a gente tem que problematizar essa linha do tempo e entender que ela não é, né, extremamente perfeita. Até porque existem várias formas de contar o tempo também. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, isso aqui inclusive eu peguei de uma questão do Enem, tá? O Enem botou isso aqui, ó, um tempo atrás, faz um tempinho já, e eu peguei denunciado lá, ó. Então, por exemplo, para os cristãos, a gente costuma contar o tempo através do marco inicial, que é o nascimento de Cristo. Então, para a gente, por exemplo, ó, só para dar um exemplo para vocês, voltando ao nosso linha do tempo, faz sentido eu falar para a gente que em 1789 teve a Revolução Francesa e a partir dali a gente considera que é idade contemporânea. Mas se tu pegar, por exemplo, o calendário muçulmano, já não faz sentido. Porque o calendário muçulmano usa outro marco inicial, que na visão deles é a fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, ou Medina. E isso aconteceu no ano 622 do nosso calendário. Então, para eles, esse é o ano 1. Então, olha só a diferença que isso dá. Para o calendário judaico, isso também já muda. Os judeus usam como base a criação do mundo. Então, eles estão no ano 5.700 alguma coisa. Tá? E para o chinês, então, nem se fala, né? Eles têm um calendário que é baseado nos signos, né? Então, a gente tem um ano do coelho, o ano do rato, do dragão, e aí vai. Então, diferentes formas de contar o tempo provocam também diferentes maneiras de tu entender como é que essa história é dividida, tá? Então, fiquem ligados com isso. Para a gente finalizar nossa aulinha, trouxe uma questão também da UDESC aqui, ó, 2018, mesmo vestibular que aquela outra que eu resolvi, esse vestibular que eu estava inspirado. Olha só, a história, segundo o historiador Mark Bloch, né, falei que ele é o cara que cai, pode ser definida como a ciência do homem no tempo. Quando estudada em instituições escolares, ela é comumente dividida em idade antiga, idade medieval, idade moderna e idade contemporânea. Sobre este modelo de organização do tempo histórico, em idade antiga, medieval, moderna e contemporânea, né, analisa as proposições. Número 1. O modelo acima foi instituído na Grécia durante o século IV a.C., por Aristóteles, que na época assumia funções de tutor de Alexandre da Macedônia. Galera, isso aqui não está correto, né? Lembra que eu falei para vocês que a divisão ela ocorre sempre depois que passa o período. Então não tem como a gente falar que essa divisão de história antiga, média, moderna e contemporânea foi feita na Grécia, lá, né, por Aristóteles, sendo que Aristóteles estava aqui na Idade Antiga. Não tinha como ele fazer essa divisão, né? Então, é uma questão ali sem pé nem cabeça, né? Então, a A1, obviamente, não está verdadeira. A2, a adoção deste modelo demonstra o forte vínculo existente entre os programas escolares de história e a tradição europeia, na medida em que as idades são organizadas a partir de processos ocorridos majoritariamente no continente europeu. Olha só, vamos voltar ali na nossa linha do tempo. Vamos ver se essa questão está correta. A passagem da pré-história para a Idade Antiga é a criação da escrita, que aconteceu na Mesopotâmia, atualmente no Iraque. Então não foi na Europa. A passagem da Idade Antiga para a Média é definida com a queda do Império Romano do Ocidente. Opa, Europa. A passagem da Idade Média para a Moderna, ela tem vários marcos históricos, tá? Pode ser a queda de Constantinopla, pode ser grandes navegações, pode ser reforma protestante, pode ser renascimento. Não tem um consenso. Todos que eu falei aqui, Europa também. Né? Da Idade Moderna para a Contemporânea, Revolução Francesa. Também, né, Europa. Então, o que a questão colocou ali? Que
majoritariamente esses processos são ocorridos no contingente europeu. Por isso que a gente pode dizer que essa linha é uma linha eurocêntrica. Então, ó, corretíssimo. Então a 2 está correta. E a 3, o modelo citado foi desenvolvido e institucionalizado em 1837 pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e refere-se exclusivamente aos processos ocorridos a partir do descobrimento do Brasil em 1500. Galera, também sem pé nem cabeça, tudo falso, né? Não foi feito aqui pelo Brasil, né? Não foi institucionalizado, como ele coloca ali. Outra coisa, tomem cuidado com esse tipo de palavra, ó. Essas palavras aqui, galera, ó, quando elas aparecem nas provas de história, né, obviamente, elas geralmente estão erradas, as proposições, tá? Exclusivamente, né? Não tem exclusivamente, não dá para te afirmar uma coisa assim tão taxativa. Então, também está errado. E outra, né? Quando ele coloca ali, ó, ocorridos a partir do descobrimento do Brasil em 1500. Claro que não, a gente tem outros períodos que vieram anteriores, inclusive, né? 1500 já está dentro da idade moderna, né? Então a gente tem pré-história, antiga, média, que vem anterior, beleza? Então fica ligado com isso, tá? Que é uma questãozinha que pega, o Enem cobra muito isso, tá? Enem, o 10, que os vestibulares em geral costumam cobrar para vocês, para saberem se vocês sabem essa problematização aí da linha do tempo, beleza? Galera, terminamos nossa primeira aula, tá? Essa aula é uma aula mais introdutória. Vocês viram que lá no começo da aula eu coloquei para vocês as sugestões de exercício. Então façam aqueles exercícios que estão lá sugeridos no CocMil. Vocês também vão ter uma lista, tá, de estudos, de questões no estudos para resolverem. E ali eu vou priorizar questões do Enem e de outros vestibulares para vocês verem como é que cai, como é que é a linguagem, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Tá sendo muito legal essa experiência aí, né? Vamos junto, tá todo mundo junto aí. Tenho certeza que final do ano essa vaga vai ser de vocês, beleza? Grande abraço, valeu, galera. Até mais.